Muito bom dia, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos. Eu me chamo Nicolas, sou químico, especialista em controle de pragas urbanas. E hoje nós vamos falar sobre mais um tipo de inseticida muito importante. Antes, se inscreve no nosso canal, compartilha com todo mundo e deixe seu comentário. Segue a vinheta. Meus amigos, principalmente aqueles que trabalham com controle de praga, os famosos dedetizadores, nós já falamos aqui sobre duas classes de produtos. Organofosforados, ou seja, DDVP, Malathion, Diazinon, entre outros. Quais são seus efeitos? Os piretroides, ou seja, permetrina, lambda-cialatrina, bifentrina, deltametrina, e quais são os efeitos. Mas hoje nós vamos falar de um que não pode ser deixado de usado mais, é os neonicotinoides. Vou repetir, neonicotinoides. Agora, quem são os neonicotinoides e por que eles são tão importantes? Vamos lá. Recapitulando, para quem não viu o vídeo, organos fosforados, para que serve? Quais os efeitos? Os organos fosforados, ele tem ação knockdown, ou seja, ele mata o inseto na hora, porém não deixa nenhum efeito residual, ou seja, ele teve aquela ação, matou os insetos e depois ele perde o seu efeito, ele se degrada no ambiente rapidamente, perdendo o seu efeito. São muito utilizados ainda, porém cada dia que passa vai se utilizando mais, porque ele é muito tóxico para o ser humano, então deixa aquele cheiro muito forte, irrita, coisa e tal. Falamos dos piretroides. Os piretroides já são mais modernos, existe os piretroides de primeira, segunda, terceira, quarta geração, cada um mais aprimorado do que o outro. O piretroide já deixa um efeito residual bacana no ambiente, dependendo do princípio ativo usado. O piretroide também é um ótimo desalojante, então aqueles insetos que ficam intocados, quando sente aquele cheiro, tem aquela sensação irritante e saem das suas tocas e morrem. Muito utilizado e devemos continuar utilizando, principalmente de terceira e quarta geração, ou seja, lambda-cialotrina, principalmente meio que encapsulado, e também a bifentrina, que é de quarta geração, muito boa porque tem um baixo odor. Agora, e os neonicotinoides? O que são eles? Nós temos mais, mas eu vou falar três aqui, são os mais conhecidos: fipronil, imidacloprid, tiametoxam. Temos outros também. Por que eles são tão importantes para você utilizar na sua formulação? Primeiro, o residual dele é muito melhor do que os piretroides, ou seja, você utiliza ele e ele vai persistir mais tempo no ambiente. Isso comprovado lá pelos laboratórios que eu fabrico. Vai depender do princípio ativo, vai depender da superfície que é aplicada, em que condições, que equipamento utilizado, obviamente. Outra coisa, normalmente os neonicotinoides agem contra os aracnídeos, ou seja, escorpião, aranha, lacraia. Muitos dos organofosforados e alguns piretroides não agem. Então, para ter uma dedetização mais completa, é necessário utilizar este princípio ativo. Outra coisa, ele tem ação sistêmica, ou seja, você tem uma infestação que está se originando numa vegetação, numa árvore, por exemplo. Vamos dar um exemplo: pernilongo. É muito comum ter pernilongo em árvores, porque os pernilongos, os mosquitos, se alimentam das seivas e outros insetos também. Quando você pulveriza este produto na vegetação, ele não prejudica a vegetação, mas a vegetação absorve este produto e todos aqueles insetos que se nutrem daquela vegetação morrem. Muito usado em plantações esses produtos. Talvez tenha sido desenvolvido para as plantações e na área do ambiente sanitário tenha sido atribuído depois. Então é muito importante. Outra coisa também, ele tem ação dominó. O que isso significa? Nos outros produtos você mata lá um inseto, por exemplo, um organofosforado. O inseto fica morto, por exemplo, a barata. À noite vai lá as formigas comerem a barata e não acontece nada com as formigas. No caso desse princípio ativo, dessa classe de produto, os insetos mesmo mortos ficam contaminados no seu organismo por esse princípio ativo, ou seja, ele morreu por esse princípio ativo, ficou a carcaça dele, os outros insetos vão se alimentar deles, porque é normal os insetos fazerem isso, e esses insetos que se contaminarem dele vão morrer
também, a gente chama de efeito dominó. A gente já ouviu falar, o inseto leva aquele bicho para toque e morre. Na verdade é que ele vai se alimentar daquele inseto morto e vai morrer também. Então a gente chama de efeito dominó. Então, para o controle de pragas, neonicotinoides hoje é imprescindível. Controle de cupins também, porque ele persiste no solo muito mais tempo, e para você controlar cupins subterrâneos, ele é um dos melhores produtos. Muito obrigado, pessoal. Aí foi mais uma dica. Mande comentários, se inscreve no canal e até a próxima. Tudo de bom.